Bom dia! Seja muito bem-vindos. Peraí, vamos lá. Quem faz ao vivo é assim mesmo. Quem faz ao vivo não tem jeito. Muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso GIFcast. A partir de hoje, toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos estar aqui, Gilmárcio e eu, Marcos Ferri, trazendo para você assuntos relacionados ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento profissional e especialmente ao desenvolvimento empresarial. Marcos, muito bem-vindo. Pessoal, agradeço a presença de você aqui. E como o Marcos falou, semanalmente GIFcast, o seu portal de desenvolvimento pessoal e empresarial. Nosso foco aqui é fazer conteúdos, trazer materiais para você se desenvolver tanto pessoalmente quanto empresarialmente, fazendo que você melhore cada dia mais o seu negócio, a sua empresa e também que faça o quê? Tenha maior felicidade e autoestima na sua vida pessoal. Marcos, é um prazer estar aqui com você nesse início de trabalho. Muito bom a gente estarmos juntos aqui para fazer o que vai ser um bate-papo, né? Nós vamos conversar sobre temas muito importantes, mas a nossa ideia é fazer de forma simples, tranquila, como realmente um bate-papo, com o nosso cafezinho sempre acompanhando, porque isso, bate-papo bom é com café. Bate-papo sem café, você sentar na mesa com amigos, sem poder tomar nada, sem poder apreciar alguma coisa, é impossível. Então, nosso cafezinho aqui semanalmente vai estar presente. Você vai ver, vamos tomar água, café. E esteja também convidado para estar aí, tomando seu café, relaxando o momento que você vai aprender e descontrair. Porque, afinal de contas, assim, histórias, bate-papos, é o que mais nós vamos ter aqui no nosso podcast. Exatamente. E te convidamos. A ideia é sermos mais informais, é sermos mais tranquilos, mas conversa com a gente, coloca nos comentários o que você está achando, o que você quer ouvir a gente conversar aqui, elementos, dúvidas. A gente quer muito a sua participação aqui conosco. Deixe seus comentários aí, dúvidas. Tem alguma dúvida? Quer um material? Quer conhecer? Nós criamos uma playlist aqui no GZM Academy, que semanalmente nós vamos estar acrescentando os vídeos que estarão ao vivo aqui todas as quartas-feiras às 8 horas da manhã. E eles são todos gravados, vão estar lá também na forma editada no nosso canal, para que você possa pegar pílulas de conhecimento, você possa ver todo o conteúdo, todas as histórias, todos os contos que nós vamos ensinar aqui para você. E compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal, porque quanto mais você compartilhar, quanto mais você se desenvolver e desenvolver os seus amigos, melhor vai ser o seu relacionamento interpessoal. Então, se você puder, durante a nossa live, já clica no link da live e compartilha com... Eu vou te pedir assim, 3 amigos. Se você puder fazer essa ação, 3 amigos, você vai ver que você já vai estar ajudando os seus 3 melhores amigos para se desenvolverem junto com você. Afinal, a relação interpessoal para uma empresa é extremamente importante. Exato. Vamos lá, Marcos. Então, mas antes da gente começar para o nosso tema, tudo bem que a gente está no seu canal da GZM Academy, mas se apresenta para todo mundo. Vamos lá então também. Eu sou o Gilmárcio, sou um profissional da área de estética, multiempreendedor. Por que multiempreendedor? Eu trabalho com diversas empresas, diversos segmentos dentro da GZM Academy. Nós temos também a área de cursos para profissionais da área de saúde e estética, temos cursos presenciais e online e temos a nossa clínica de estética. E também agora estamos com os nossos conteúdos ao vivo neste multicast. Por que multicast? Nós teremos vários assuntos nessa playlist da GIFcast, é empreendedorismo. Vamos trabalhar o desenvolvimento empreendedor, mas você vai ver várias playlists aqui no nosso canal
E cada playlist um assunto diferente, com um convidado diferente, semanalmente com informações e conteúdos atualizados para você, profissional, sempre empreendedor, estar se desenvolvendo. Então, eu estou aqui para ajudar você, junto com o Marcos Ferri, para também falarmos um pouco sobre empresas e desenvolvimento delas. É isso aí. Bom, meu nome é Marcos Ferri e eu sou o CEO e fundador do Instituto Ferri Desenvolvimento Humano e Empresarial. Que também o link vai estar aqui abaixo na descrição para você seguir o canal dele lá também, que tem muito conteúdo bom lá para você estar também vendo aí durante a semana. Isso aí, vou ficar muito feliz em ver vocês lá. E o que nós fazemos é ajudarmos empresários e executivos a desenvolverem a sua mentalidade empreendedora e, com isso, conquistar tempo para poder aproveitar a própria vida e, além disso, rentabilizar suas empresas. E eu, né, como profissional, sou administrador de empresas, master trainer, master coach, master mentor. Porém, o que eu mais gosto e o que eu sempre gosto de falar para todo mundo é que eu amo desenvolver pessoas e empresas. Essa, para mim, é a melhor parte da minha descrição. E isso daí vocês vão acompanhar aqui no nosso canal, vocês vão ver como que nós vamos trabalhar todo o conteúdo de uma forma bem leve. Você vai ver que tem assim muito conteúdo técnico, mas descomplicado. Esquece aquela questão, termos muito técnicos, você vai entender todos os termos técnicos, mas de uma forma muito prática. O nosso objetivo aqui é simplicidade. Exato. Não é simplicidade de ambiente, não é simplicidade de pessoas, não é simplicidade de conteúdo. Levar para você um conteúdo de qualidade, profundo, mas de uma forma muito simples, que você consiga entender e, o mais importante, falar assim, é um conteúdo simples, isso é ótimo, mas o mais importante do nosso conteúdo para você é que você vai pegar, terminou esse vídeo e vai começar a aplicar. Vai colocar ele em prática na sua empresa, na sua vida pessoal e na sua vida profissional, para que você desenvolva a sua empresa já, entre hoje e a próxima quarta-feira, você vai conseguir colocar em prática tudo que nós falarmos aqui. Então, nosso conteúdo está todo definido nessa situação, para que você tenha o quê? Uma semana para aplicar este conteúdo, e na semana que vem que você vai ter muito mais trabalho. Você vai ter o segundo, terceiro, quarto, do 100º episódio, vai estar colocando em prática todo esse seu conteúdo. Combinado? Como eu gosto de dizer, o conteúdo é forte, é grande, é pesado. Porém, entregue de uma forma simples e objetiva para que a gente leve para a nossa vida, a gente leve para a nossa empresa. E por que levar sempre, como o Gilmárcio disse? Porque a gente vai fazer com que a gente tenha uma evolução contínua, o tempo todo evoluindo. Então, a cada episódio do nosso GIFcast, você vai ter elementos para levar para a sua empresa e a cada semana você vai perceber que vai trazer um resultado a mais, um plus que você vai tendo dentro da empresa. E não só dentro da empresa, mas você como pessoa e como profissional também. Eu pergunto para você, quando você pensa em subir um monte, você já chega direto ao cume do monte? Ou você vai subindo degrau a degrau, passo a passo, até chegar lá em cima? E é isso que nós estamos trazendo para você. Esse passo a passo, para que você chegue na sua empresa no topo. Esse é o nosso objetivo aqui, com você, desenvolvendo, levando conteúdo e aplicando esse conteúdo na prática. Afinal de contas, somos também empresários, usamos esse conteúdo também no nosso dia a dia, para que cada dia possamos fazer o quê? Um podcast, um material, um conteúdo melhor para você. Exatamente. Vamos lá, então? E agora vamos para o nosso assunto? Vamos para o nosso assunto. Nosso assunto, eu achei... na hora que eu li o assunto, eu falei assim, mas espera aí. A empresa, o seu recurso mais importante. Eu vou falar assim, para a empresa,
entenda o quê? O que é o recurso mais importante? O que você... Vamos lá, primeira coisa, eu quero a primeira participação sua aqui. Qual é o recurso para você mais importante da sua empresa? É o recurso financeiro? É o recurso técnico? É a sua infraestrutura? É todo o material? Por exemplo, aqui, ó, nós estamos chegando aí no seu celular. Recurso humano. Estamos chegando aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua tela. Nós temos vários recursos aqui em volta de nós. Temos computador, câmeras, microfones, espaço. Qual é o recurso mais importante, Marcos? Qual é o recurso mais importante de uma empresa? O que você me fala? Quando a gente abre uma empresa, o mais importante de todos é exatamente o empresário. É você, sou eu, Gilmárcio. Somos nós nas nossas empresas. O empresário é o recurso mais importante, porque é a partir dele que a empresa vai se desenvolver. Então, o empresário, ou vamos falar assim, o mentor da empresa, aquela pessoa que criou a empresa, é o recurso mais importante da empresa. E aí, eu vou te perguntar assim, mas espera aí, sem o empresário, aquela empresa existiria? Não, né? Entendeu? Esse é o detalhe. Mas, Gilmárcio, sem o dono da empresa X, aquela empresa vai continuar existindo. Ela vai continuar existindo, mas ela inicialmente existiria? Exatamente. Se não tivesse o Steve Jobs, teria a Apple. Se não tivesse o Bill Gates, teria a Microsoft. Poderia ter alguma coisa, não vou nem chamar de computador, porque não seria necessariamente um computador. Poderia ter um outras nome. Coisas, outras situações. Se a gente falar de Apple, a gente teria um outro tipo de telefone, talvez? Poderíamos não ter as condições de telefone que nós temos hoje. Afinal de contas, quem juntou tudo foi Steve Jobs. O Touch, né? Foi criado por ele. Foi criado pela empresa. Eu lembro que na época, pouquinho tempo atrás só, tá? Não é. Não e esse é o detalhe, assim, né? Nós, brincadeiras à parte, não faz também tanto tempo assim. O forte e o que se destacava era o BlackBerry. Eu lembro, eu trabalhava com seguros à época e o BlackBerry era o top do aparelho telefônico. Tinha um tecladinho na parte de baixo que você ficava digitando ali, tal, não sei o que mais. Conseguia mandar um SMS. Quando você mandava já estava um pouquinho mais evoluído. Tinha um pouco de dados já, mas nada perto do que tem hoje. Nada. E aí, nós vamos pensar assim, então, se você não tem o Steve Jobs montando a Apple, gerenciando ela, levando toda a cultura empresarial para a empresa, provavelmente não teríamos hoje esse conceito de celular. Sim. Poderíamos ter outros conceitos, outras características, com certeza teria um outro tipo, mas algum outro não modelo, esse. Mas não necessariamente este modelo. Exatamente. Então, quando a gente traz que o recurso mais importante da empresa é o empresário, é exatamente por causa disso. É pensar na empresa, porque quando você pensa numa empresa, quando você pensa num empresário, por que um empresário abre uma empresa? Qual é o objetivo? Normalmente, o que acontece é que o empresário é uma pessoa, um grande profissional que tem um sonho. Normalmente é assim, eu tenho um sonho de ser eu mesmo, a minha empresa, de ter a minha empresa, de ser um grande empresário e tudo mais, só que ele nunca vai para frente, ele sempre fica parado ali. Até antes de evoluir nisso, né, tem um conceito que eu gosto muito e eu trabalho muito nos nossos treinamentos, que é o conceito de que cada empresário tem 3 personalidades dentro dele. O do empreendedor, o do administrador e o do técnico, do operacional. O que normalmente acontece, né? As pessoas são excelentes profissionais, mas no operacional. E ele está trabalhando para uma empresa X qualquer e trabalha muito bem.
Aí ele tem um surto de empreendedor. Fala assim, poxa... Um surto louco, né? Vamos falar vamos falar assim. Uma mas loucura, é aquela né? loucura tão boa, né? Quando Uma depois loucura. que a gente decide. Mas aí ele tem esse surto de empreendedor, ele define e percebe que, poxa, eu estou fazendo o meu patrão ganhar muito dinheiro. E eu quero ganhar esse dinheiro. Então, por que não eu próprio abrir a minha empresa? Então, nesse surto de empreendedor, ele abre a própria empresa. Aí vem o grande problema. Normalmente, depois que ele abriu a empresa, o empreendedor vai embora e fica só o operacional de volta. De novo. E ele continua fazendo aquilo que ele fazia muito bem lá atrás. Ótimo, muito bom, tal e tudo mais, só que a empresa vai evoluindo e daqui a pouco começam a vir problemas. Se a gente pegar um exemplo de um chefe de cozinha, é um excelente chefe de cozinha, faz pratos lindos, maravilhosos e deliciosos. Abriu o próprio restaurante e ele próprio vai para a cozinha. O que vai acontecer? Vai chegar um certo momento que aí os garçons que ele contratou, aí chega um lá e fala assim, ô chefe, faltou a pessoa lá do caixa. Tá faltando refrigerante. Faltou refrigerante, faltou a bebida X. Não tem troco. Ih, sabe aquela salada? Não estragou. Aquela carne, o fornecedor não entregou. Ih, faltou isso. Não, mas não, mas espera aí. Não, agora você vai, não, me dá um tempo agora porque eu estou preparando os pratos. Espera que eu estou preparando os pratos que daqui a pouco eu já resolvo tudo isso. Esse é o operacional. Exatamente. Ou então, ele faz isso, mas de repente ele pega, para no meio do caminho e fala para o assistente dele, continua aqui. E sai correndo para resolver. Popular bombeiro, né? Apagando incêndio. E aí a qualidade? Vai começando a cair. Cai. Aí ele começa a ver que a freguesia toda que ele trouxe junto com ele por causa da qualidade do prato começa a ir embora. Aí o que ele faz? Promoção, vamos lá. % de desconto. De quarta-feira, aqui no nosso estabelecimento, 50% de desconto no prato. E o que acontece? Não que as promoções sejam erradas, tá? Mas o porquê da promoção é que está errado. Ele vai mexer no preço dele para que ele tente atrair de volta o público. Só que quando ele faz isso, o faturamento dele já está baixo, a rentabilidade normalmente é muito baixa, porque nem controle financeiro ele tem, e aí ele vai perder mais qualidade ainda. Ele vai mexer na qualidade do produto, porque ele vai comprar uma carne de qualidade inferior, um produto X, Y, tudo de qualidade inferior, aí ele vai perdendo qualidade, vai perdendo mais cliente ainda, até que acaba quebrando. Se vocês perceberem, ele ficou no operacional e acabou se perdendo ao longo do tempo. O empreendedor foi só na hora do surto, para ele abrir a empresa, abrir o próprio restaurante. Ele é o recurso mais importante da empresa, mas quando ele pensa na parte... Não no operacional. Isso. Mas quando ele pensa dentro de uma empresa, ele não pode ser o operacional somente. Ele pode até estar um pouco ali no operacional, mas quanto evoluir um pouquinho isso daí. Ele sair, vai melhorando ainda mais. Nesse exemplo, o empreendedor foi só naquele momento, o administrador nem passou perto. Perceberam? Quando eu abro a minha empresa, se eu vou entender que eu quero a minha empresa, nesse exemplo do restaurante, que seja o melhor restaurante, eu preciso ser empreendedor o tempo todo. Eu preciso ser administrador nos momentos que tem que ser administrador. Então eu tenho que parar um tempo e tenho que fazer a administração, tenho que ver os indicadores, eu tenho que fazer os meus controles, principalmente os financeiros, tenho que ver meu estoque. Então eu tenho que entender dessa parte administrativa para poder gerir a empresa. Mas, poxa, eu também estou no operacional, porque eu comecei agora. É o meu prato, usando ainda o exemplo, que chama o cliente. Só que eu tenho que estar lá no operacional? No início até que sim. Porém, mas eu tenho que treinar alguém para fazer um prato igualzinho ao meu. Ponto. Não é só treinar alguém, é preparar um processo para que aquele prato saia como o meu. Então, quem que eu vou treinar?
quem tem uma qualificação adequada para poder fazer o prato daquela forma, como se eu mesmo estivesse fazendo. E aí, quando eu treino a pessoa, ela está preparada para fazer o prato exatamente como eu faço. O cliente ele vai entender que quem está fazendo o prato é você. Para o cliente, no final das contas, ele não está preocupado quem que fez. Ele quer saber o seguinte: nossa, qual é a qualidade? O prato continua maravilhoso. A experiência que ele está, a experiência do local que está, como se diz, que ele está comendo. Exatamente. E quando a gente fala de experiência, a gente fala de proposta de valor, que vai ser tema nosso aqui, hein? Da nossa próxima semana, proposta de valor. Então já começar a falar assim, ó, você vai ver que nós vamos sempre estar falando do que nós vamos abordar, até para você já se preparar, trazer dúvidas, trazer conteúdos também aqui para o nosso podcast. Isso aí. E isso é muito engraçado, que quando você fala do surto empreendedor, eu me vejo muito também quando eu montei a minha primeira empresa. É bem dentro dessa linha. Eu vejo vários amigos meus que são empresários também, todos eles eu falo que assim, todos eles ótimos profissionais. Sim. Profissionais normalmente bem-sucedidos no operacional. Sim, e aí isso acontece muito. Eu brinco que é um surto de loucura, porque você está lá assim, ó, tranquilo, com um padrão de vida estável, bom, e aí você fala assim, chega, estão abusando de mim. Eu estou gerando muito recurso para a empresa que eu estou neste momento. E para que eu vou gerar recursos para esta empresa se eu posso gerar esse mesmo recurso para mim? Exatamente. É o pensamento da maior. Eu vou perguntar para você que está nos assistindo aqui. Foi o seu caso também? Eu vou falar que foi o meu caso quando eu montei a GZM Academy, quando eu montei a Farm Aesthetic, quando eu montei todas as empresas que eu trabalho. Eu tenho o quê? Eu tenho sempre essa característica. Olha, eu estava numa empresa que estávamos comercializando cursos, sempre fui professor universitário, sempre trabalhei na área docente e vendendo, trabalhando, dando aula. Falei assim, olha, por que não montar a minha empresa de cursos? Ao invés de dar curso para outras empresas, vamos dar cursos para a nossa própria empresa. Sim. Ótimo, show. Como operacional, como professor, tranquilo, sou. Mas aí você entra a parte administrador. Você entra a parte empreendedor. E aí que você começa a falar, opa, o negócio é um pouquinho mais embaixo. E aí é onde você tem que ter o quê? O recurso mais importante. Que é você mesmo. Que não tem como. Que você já fez, eu sempre brinco assim, que você já fez a maior besteira da sua vida. Você teve o surto. Foi a maior besteira foi o surto. Que aí você falou assim, putz, eu vou ser empreendedor. E agora? E agora é se desenvolver, estudar, fazer. Por quê? Dá para fazer? Dá. Você tem condições? Empreender é fácil? Não, não é fácil empreender. Mas se você estudar, se você se capacitar, se você começar a trabalhar da mesma forma que você se tornou um ótimo operador, você também se torna um ótimo empreendedor. Sim. Eu gosto de dizer assim, nós vamos trabalhar algumas coisas também de neurolinguística aqui, tá, pessoal? Um ponto se eu abrir a empresa e eu ficar sempre colocando que é muito difícil, tal, não sei o que mais, eu vou vou programar a minha mente, meu cérebro, para a gente ter alguma situação complicada e a gente se auto-sabotar ao longo do caminho. Então, primeira coisa já que eu decidi, é a melhor decisão. E eu vou trabalhar para dar certo. Então, já está decidido. Então, primeiro ponto é esse. Gilmar falou algo fantástico. Poxa, eu estou totalmente preparado? Claro que não. Ninguém de nós está. Mas você pode ir se preparando ao longo do caminho. Poxa, eu vou abrir ainda? Então se prepara para você abrir de uma forma mais adequada. Já abri, então vai se preparando enquanto... A gente gosta de brincar, né? Vai trocando pneu com o carro andando.
O ideal, a gente sempre fala assim, ó, nós temos o ideal e o que 90% das pessoas fazem. O ideal é você fazer o quê? Trocar o pneu de um carro parado. Acho que Isso. você concorda comigo, não concorda? Tenho certeza, todo Se mundo. a gente falar até de ideal, é primeiro checar se todos os pneus estão ok, ver tudo direitinho. Se não tiver ok, você vai lá e troca o pneu para depois você começar a andar. Isso. Agora, isso é a situação perfeita. Empresarialmente falando, é a situação perfeita. Agora, na prática, tenho certeza que da maioria que está assistindo junto com você esse episódio, a maioria vai falar assim: eu não troquei o pneu enquanto o carro estava parado. Eu estou trocando enquanto ele está andando. E às vezes. Andando e o pneu furou. E agora? E agora? Eu não posso parar para trocar. Eu tenho que trocar enquanto ele está o quê? Andando. Exatamente. E aí você vai ter que o quê? Você vai diminuir velocidade para trocar? Vai manter a velocidade? Você vai aumentar a velocidade e trocando pneu? Como que você vai fazer? Isso é uma decisão que você tem que tomar. Exato. E você vai repercutir diretamente no seu operacional, no seu financeiro, em toda a sua operação. Então, hoje, o desenvolvimento, ele é necessário. Todo dia, milhares de assuntos novos, então você precisa se capacitar, se aperfeiçoar periodicamente. Isso vale como ser humano e como empresário, sem dúvida nenhuma. Não tem como. Bom, vocês devem estar se perguntando, poxa, empreendedor, administrador, né, operacional, qual que é a diferença entre eles, né? Só para vocês entenderem. O que eu gosto de chamar assim que o empreendedor é aquele cara que tem a visão além do alcance. Até gosto de brincar, né, da minha época lá, aquele desenho animado, né, que ele punha espadas assim na frente, né, e falava assim, dê minha visão além do alcance. O famoso Thundercats. Exatamente. O Lion do Thundercats. Eu quase não gostava disso. Aí, no nosso caso, como empreendedor, a gente vai enxergar no tempo. Daqui 10 anos, como é que está a minha empresa? Como é que está o meu negócio? A minha área de atuação? O que eu preciso fazer para poder chegar lá e estar preparado para aquela nova realidade? Então, esse é o empreendedor, ele está sempre olhando lá na frente. Sabendo e prevendo o que vai acontecer lá na frente, a gente traz para o dia atual e o que eu tenho que fazer hoje? Se eu fosse um piloto, né, pensando para fazer essa analogia, eu sei que eu vou para São Paulo, então eu sei para que lado que eu vou mexer o manche. Se eu vou para Belo Horizonte, eu vou mexer para outro lado o manche. Então, saindo daqui... Você já faz o planejamento da sua rota. Então, o empreendedor ele tem essa clareza como o piloto. Se eu sei o trajeto que eu vou fazer, então eu sei o meu destino, eu sei qual é o trajeto que eu tenho que fazer. E aí eu vou conduzindo conforme esse trajeto. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer é, eu posso ser pego desprevenido. Eu posso ser pego por uma situação que vai me deixar desconfortável. De repente, não só desconfortável, mas que eu vou ficar sem recursos e eu vou ficar sem faturamento e depois eu quebro. E entra na falência. E aí, né, vocês já devem ter visto que mais de 65% das empresas acabam quebrando depois de 3 anos da abertura. Exatamente por falta dessa visão empreendedora. Normalmente por falta, ou falta não, né? Normalmente por querer trocar o pneu andando. Não é querer, mas precisar. Precisar. E aí, administrador. O administrador é aquela parte chata que a gente tem que fazer, mas que é muito importante. Então, ela deixa de ser chata porque é importante. Que é o quê? Espera aí eu vou discordar. Ela continua sendo chata. Essa é uma visão que eu dou administrador. Ela continua sendo chata, mas sem ela você não toca o seu serviço. Você precisa fazer. Nada.
Fala a verdade, ó. Falar isso daí para um administrador é sacanagem, né? Você pega um DRE e começa a analisar e você fala assim, poxa, olha só como é que aumentou meu faturamento. Você pega lá o seu fluxo de caixa e fala assim, nossa, olha só como é que está a minha rentabilidade. Isso ele está falando porque ele é um empreendedor. Aí ele está olhando assim, ó, o administrador fez, o empreendedor fala, gostei, aumentou a rentabilidade. Aí eu já vou fazer tal coisa pensando na inovação. Vai até além, né? O administrador preparou todos esses indicadores, ele sabe analisar tudo isso, sabe entender. E aí o empreendedor vem e fala assim, sobrou isso daqui de lucro? Já sei, eu vou investir em tal coisa. Isso daqui vai ser fantástico, porque em X tempo vai me dar um retorno tal. Essa é a importância da junção dos três papéis. Exatamente. E muitas vezes na empresa você é o eu empreendedor, né? Eu até brinco. É, né? O eu presa. É o eu presa. Eu presa. Ou também, eu também gosto de brincar o próprio otário. Quando a gente é eu presa, o que acontece? Você está nos três papéis ao mesmo tempo. Só que assim, o empreendedor você tem que ser o tempo todo. Sempre, sempre, sempre. Em alguns momentos você é administrador e no outro você é operacional. Poxa, no nosso caso aqui, nós somos treinadores. Enquanto eu estou treinador, eu estou sendo operacional da minha empresa. Neste momento, nós estamos sendo operacionais da empresa. Sim, exatamente. Agora, poxa, deixa eu analisar os números da minha empresa. Deixa eu ver, por exemplo, depois a gente vai olhar como é que foi, quantas visualizações. Nesse momento eu estou sendo administrador. Eu vou olhar como é que foi isso, como é que foi aquilo, quanto está o meu markup, quanto que está a minha margem de contribuição, como é que funciona isso, quanto que eu vou planejar para fazer de investimento, de aplicação, qual tipo de aplicação que eu vou usar, olhando para o lado financeiro. Tudo isso faz parte do administrador. E aí o empreendedor olha tudo esse negócio que está acontecendo aqui no dia a dia e conecta com o futuro. Eu quero que a minha empresa seja assim, dentro do mercado que vai ser desse jeito, porque é para esse lado que está caminhando. E é até legal, né? Lembrei aqui agora, a gente teve algumas mudanças grandes no mercado. Talvez não seja da sua época, né? Eu sou dessa época. Lembra da Olivetti? Não, máquina de escrever. Eu tenho uma verde em casa até hoje. Artigo de museu. Museu que tá querendo uma Olivetti, tenho em casa até hoje. Olha aquelas aí. Portáteis. O que aconteceu? Relatório na faculdade, primeiro semestre, ele era todo datilografado. Nossa. É triste isso. Condena a idade. Então, o que acontecia? Máquina de escrever era algo extremamente importante. Todos os escritórios tinham. O que a Olivetti foi fazendo? Ela foi inovando dentro da máquina de escrever. Aí ela veio e colocou uma máquina de escrever elétrica. Nossa, não precisa ficar tanta força lá para poder, que é a máquina manual. Aí, de repente, veio outras marcas, né, e tudo mais, que foram criando modelos diferentes. Em vez de haste, era uma bolinha. Tal. Lembra disso daí? Lembra também que, eu falo que é a parte mais fantástica, que quantas vezes você escrevia uma folha inteira, você errou na última linha. Na última palavra. Na última palavra. O ódio é uma coisa que nós não podemos ter, tá? Mas neste momento era uma palavra muito tranquila de se falar. Ou como eu tinha um ódio quando você errava na última linha, você tinha que redigir a carta inteira de novo. Então, aí eles tiveram uma inovação. Colocaram um toque mágico. Exatamente, em papel. Então você punha o papelzinho lá, apertava a letra e ele tampava só aquilo lá, espaço. Que era diferente do corretivo líquido. Completamente diferente. Lindo, maravilhoso, resolvemos tudo. Aí apareceu o PC, o microcomputador. O que aconteceu com a máquina de escrever? Ficou em desuso. Foi caindo em desuso. Porque você fazia tudo artigo aquilo de museu. De uma forma muito melhor num computador. Aí você põe uma impressora e, nossa, imprimiu tudo lindo e maravilhoso. E eu gastei só uma folha de papel, nem precisei pôr mais. Nossa, corretivo? O que é isso mesmo? Não. E o mais engraçado que até hoje eu acho
acho fantástico, que todo mundo fala assim, mas a máquina de escrever desapareceu. Ela não desapareceu. Se você pegar o teclado de um computador, Sim. ele mantém ainda a mesma estrutura, a mesma configuração que as máquinas de escrever iniciais. Sim. Ele não mudou o formato das letras, ele não mudou a disposição das letras, ele praticamente mantém a mesma coisa, só acrescentou outros itens. O que aconteceu com a Olivetti? Ela não olhou para o mercado para ver sobre tecnologia. Então, a empresa acabou quebrando porque ela foi inovando dentro do material antigo e não teve algo diferente. Enquanto todas as outras empresas estavam pensando já diferente. Exatamente. Isso é importante. A visão do empreendedor não é só você entregar o seu produto, mas como que os seus, não vou te chamar concorrentes, mas as empresas que têm o mesmo ramo de negócio seu estão entregando os produtos dela. Podemos chamar isso de mercado. Mercado. Então, sim. Como que o mercado está entregando o produto dele? E qual a tendência? Porque às vezes a gente fica preso na bolha do mercado, né, como o pessoal gosta de dizer, e dentro dessa bolha você não vê outros entrantes e que trazem as inovações. Um outro exemplo também que quem é um pouquinho mais assim, né, como eu, experiente, vai lembrar Kodak. Kodak é um exemplo assim clássico. A Kodak, né, era uma empresa que o faturamento dela não era só o filme fotográfico, era o papel da impressão fotográfica. O grande diferencial era o papel deles. Então, o que eles tinham? Tinha o filme, tinha o papel. E, excelente, uma empresa que cresceu assustadoramente. Foi criando máquinas e máquinas diferentes e tudo mais. Começaram a ter inovações. Apareceu a Polaroid. Coisas diferentes tal e tudo mais. Que a qualidade do papel fotográfico dela era péssimo, né? Vamos falar a verdade. Com o tempo perdia e tudo mais. Comparando as duas, pensando em qualidade de papel... Mas a entrega era diferente, né? Qual que era a proposta de valor? Opa, proposta de valor, hein? Spoiler. Já. A Polaroid era a questão do instantâneo. Você vai ter na hora. O outro era a perpetuidade. Você vai imprimir aquilo lá, quando você revela a foto, você vai ter para sempre. Então, e é para sempre, né? Propostas de valores diferentes. Só que aí, diz a lenda, né? Eu não consigo saber se é uma verdade ou não, mas diz a lenda que quem inventou a máquina digital foi oferecer para a Kodak. Sim. E a Kodak falou, não, isso não vai funcionar, porque naquela época era um negócio grande, né? Como assim? Não, o pessoal gosta de pegar foto na mão para ver, assistir, para ficar revendo isso daí e tudo mais. E desperdiçaram a invenção. Hoje, tá aqui. A máquina digital está dentro de um aparelho de telefone. Mas vamos pensar também na evolução. Até chegar aqui no celular. Antigamente você tinha a máquina fotográfica, ela era grande. Quando ela foi lançada, ela era grande. Hoje, as filmadoras. As filmadoras eram enormes, eram pesadas. Hoje, filmadora profissional são filmadora de televisão. Para televisão, elas são muito menores que há 20 anos atrás. E aí tudo isso foi o quê? Evoluindo, nanotecnologia, nanochips e toda essa estrutura. E hoje chega o quê? Você tem máquina... Quem tem máquina fotográfica aqui em casa? Ninguém tem máquina fotográfica. A não ser que goste de guardar por recordação. Como se fosse um museu. Um museu. Agora, é difícil quem tem uma máquina fotográfica, você andar com uma máquina fotográfica no pescoço. Apesar que todo mundo anda com uma máquina fotográfica. Que é o quê? O celular. Hoje, tanto que você não chama mais de máquina fotográfica, você chama do quê? Celular. Por quê? Porque num aparelho só, e por isso que é chamado de smartphone, né? Porque é o telefone inteligente, você tem vários equipamentos numa peça só. Essa é a loucura do celular. Hoje, nisso daqui, você tem uma máquina
fotográfica, você tem uma filmadora, você tem um computador. Um celular hoje processa mais do que os primeiros microcomputadores. E olha o tamanho. Você pegar quem mais antigo aí, o XT, pegar um disquete, nossa, pelo amor de Deus. E vão mais, né? Aquele disquete preto, né? Que era desse tamanho. Um pouquinho antes ainda tinha bolacha. Aquilo não era um disquete, era quase um LP. Então, se você parar a pensar na evolução, você vai falar assim, nossa, mas quanto tempo isso? Eu tenho 44 anos, mas eu não vou falar que são 44 anos, são 30 anos. Isso daí nós estamos falando... A gente está falando uns 20 a 30 anos no máximo. Nós estamos falando aí 93 para frente. Então, nós estamos falando em praticamente 30 anos. Nós saímos de uma máquina Olivetti, de uma... A Kodak era assim, lojas espalhadas pelo mundo inteiro. Exatamente. Você revelava... Quando eles falaram assim, revelação em 1 hora... Aquela máquina para fazer isso. A máquina expressa para revelar em 1 hora. Porque antigamente demorava, às vezes, 24, 48 horas, dependendo do fluxo da empresa, para você revelar uma fotografia. Exatamente. Quantas fotos você revelou no último ano? A pergunta é, quantas fotos você tirou no último ano e quantas fotos você revelou no último ano? Mas eu queria recordar. Entra no celular, numa 4K, se quiser, você joga ainda na tela da sua televisão, se você quiser fazer isso. Também você pode vir maior. Maior ainda. Você pode ampliar, diminuir. Exato. E você consegue dar um zoom em detalhes que você não conseguiria na foto em papel. Exatamente. E agora, olha só, por que a gente teve esse momento recordação aqui, né? Lembrar tudo isso? Para poder mostrar que, se você não tiver uma visão empreendedora, a sua empresa pode quebrar. Como quebraram? Como foram esses 2 exemplos. Grandes empresas do mundo que não aguentaram porque não se prepararam para as mudanças. Não olharam para o futuro. Não tiveram visão empreendedora. Ficaram na parte administrativa, que era muito boa das duas empresas. Boa, com certeza. E também na parte operacional. Exatamente. Excelentes. Agora, a parte empreendedora. E quem é o empreendedor? Esse é o empresário. Essa é a parte mais importante. Olha, por que quebraram? Foi por causa do administrativo? Não. Foi por causa do operacional? Muito menos, porque pegando a Kodak, a qualidade de papel delas incrível. É incrível até hoje. Sim. Não tem papel fotográfico melhor. Agora, qual foi o problema dessas e de outras milhares de empresas? Sempre não entendeu o mercado. Empreendedor. Quando o empreendedor não está presente, não entende o mercado. Não consegue ver as mudanças acontecendo, porque são detalhes, quando a gente faz análise de cenário, são detalhes que a gente vai percebendo o caminho que o mercado está indo. Então, poxa, se eu estou vendo que está acontecendo esse negocinho aqui, esse outro negocinho ali, o que é a tendência de acontecer? E aí a gente começa, e isso é o empreendedor que faz, vai se preparando para essa tendência. Se eu quero a minha empresa dentro dessa tendência, o que eu preciso trabalhar na minha empresa hoje para que ela esteja preparada para essa tendência? E até mesmo, no caso dessas outras empresas que nós falamos, o que eu não quero... Olha, está vindo essa tendência, eu acredito que isso não vai funcionar. E é uma decisão estratégica. Sim. É uma decisão estratégica que você pode ter. Olha, não, eu não acredito que a venda via WhatsApp funcione. Tá todo mundo vendendo, mas não, eu não acredito. Ok, é uma decisão estratégica empresarial, empreendedora. Sim. Contudo, tudo tem uma causa e uma consequência. Sim. Eu até diria que não é uma visão empreendedora nesse caso. Mas é uma visão porque, assim, do empresário. É uma decisão estratégica, concordo, totalmente. Só que se está se mostrando que vai ter muito da conversa via chat, aplicativos e tudo mais, por que eu não me incorporar nisso? Eu vou deixar a minha empresa perder negócio
para não estar ali, só porque eu não gosto muito de telefone, eu não gosto muito de ficar mexendo aqui. Mas Então, é uma decisão que ele vai tomar e vai ter uma consequência. Igual a Kodak isso é teve. perfeito. Todas as decisões têm consequências. Ela falou assim, não, isso não vai funcionar. É. Porque a gente só sabe que funcionou porque estamos à frente Sim. e vimos que, olha, saiu do papel e entrou no Exatamente. celular. Agora, quem estava na época... existiam tendências já mostrando que ia para esse caminho. Sim. E aí a pessoa foi... Uma palavra que... Essa palavra eu adoro, porque acontece muitas vezes. Foi teimosa. Foi teimosa. Sim, Todo mundo sim. mostrando, olha, vai para lá. Não entra no rio que tem jacaré. Não tem, não tô vendo. Tem a placa, mas eu não estou vendo. Tem fulano entrou, morreu. Eu não estou vendo, o jacaré não tá aí. E entrou. Foi o segundo que morreu. Foi Exatamente. o quê? Teimoso. Exatamente. Então, não ver as tendências de mercado, ele pode até falar assim, olha, não, eu não estou vendo o jacaré ali. Eu não estou enxergando o jacaré. Não, eu vou entrar. Só que ele vai ter a consequência. Sim. Ele vai ter a consequência e a consequência foi o que aconteceu com a Kodak. E é exatamente isso. Todas as nossas decisões, aliás, né, se a gente for analisar isso, vale para a nossa vida, né, não só para a empresa. Eu gosto muito de usar esse exemplo, né, que é tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente pode escolher se vai plantar ou não. Mas se a gente escolher plantar, o que plantar vai ser o que a gente vai colher. Eu posso escolher o que plantar também. Qual produto exatamente. plantar. Então, eu escolhi plantar maçã. Aí amanhã eu quero colher pera? Não vai. Não vai ter. Não vai. Eu escolhi ficar à toa e não vou plantar nada. Mas amanhã eu tô com fome e eu queria comer uma fruta. Vai pedir. Não vai ter nada. Vai pedir, vai sair trabalhar em outra coisa. É o que você disse, Gilmar. Tudo que a gente decide tem consequências. Sejam elas boas ou não, sejam elas positivas, dentro do que a gente quer, do nosso objetivo ou não. Isso. E esse é o ponto, né? O que a gente quer? É atingir os nossos objetivos ou a gente quer simplesmente estar por aí? E aí você entra também o quê? Você fala, olha, eu quero um objetivo, mas esse objetivo eu preciso seguir um caminho, eu preciso trilhar um caminho. Então, essa parte empreendedora é ver qual caminho você vai, para onde você vai e para você chegar ao seu destino, você vai trilhar passo a passo até... Sem muito spoiler, que isso daí é tema, nosso próximo tema, hein? Na sua tríade estratégica. Já estamos ali. Por quê? É tudo muito conectado, não tem você jeito. Você não tem como pegar um empresário... Eu falo assim, olha, quem é o empresário? É o proprietário. Vamos falar assim, o proprietário da empresa. Proprietário. É o proprietário. Tem o CEO. Nem sempre o CEO é o proprietário. Nem sempre. E é interessante porque, assim, quando a gente fala do empresário, ele é o proprietário da empresa, ele é quem criou a empresa e tudo mais. Eu gosto de dizer que, assim, é ele quem vai dar a cara da empresa. Por quê? Porque se a empresa existe, não é só um lugar para eu trabalhar, sendo operacional, no caso. Né? Tanto que, olha lá, né? A empresa exige para trabalhar, para eu trabalhar. Na verdade, é o contrário. A empresa existe para ser um negócio que vai me servir. Eu, como empresário, crio a empresa para que ela me sirva. Então, quer dizer que eu já vou tirar proveito dela desde o início? Não. Vou ter que trabalhar bastante, vou ter que desenvolver, pensar em processos e tudo mais, treinar o pessoal até que chegue ao ponto que aí sim eu não preciso estar mais na operação. Aí sim eu posso colocar um CEO. Aí sim eu posso colocar o CEO. Só que como ele vai agir? Dentro da estratégia e da cultura empresarial que eu criei. Eu como empresário. Porque a empresa continua tendo a minha cara, a cara que eu criei. Eu posso estar dando suporte para o CEO, se eu ainda estiver aqui, posso fazer todo o treinamento do CEO.
Exatamente. Mas quem vai cuidar de toda a parte operacional, administrativa, Sim. vai ser ele. Aí, a partir daí, é ele quem faz. Mas, CEO, vem cá. Senta aqui comigo, é assim, 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 assim que tem que ser, funciona desse jeito, assim, tal. Que ele vai continuar fazendo para poder dar os mesmos resultados que a gente tem quando se eu próprio esteja fazendo. Então, assim, você já viu aqui que a visão empresarial é extremamente importante dentro da empresa. E quem tem que fazer isso? É o Você. empresário. É o empresário. É você que tem que fazer isso. Então, quando que você tem que fazer isso? Todos os dias. Todos os dias, tire um momento do seu dia. Eu gosto de falar muito assim, tire um momento do seu dia e olhe a sua empresa de fora. Olhar fora da caixa. Olha ela fora da caixa. Eu sempre falo assim, olha, como está a GZM? Eu saio da GZM, porque o Gilmárcio aqui, aqui nós estamos apresentando, estamos batendo papo, conversando, eu estou no operacional. Exatamente. Vou lá, vou avaliar os resultados que aconteceram deste evento. Eu estou na parte administrativa. Perfeito. Tá, mas agora, o que eu espero da GZM? Com esse multicast, vale a pena, não vale a pena? O que a gente coloca no multicast? O que eu coloco? A partir do multicast, quais treinamentos nós vamos oferecer? Quais são os cursos que nós vamos oferecer? O que nós vamos entregar para o mercado e o que o mercado precisa? Então, a partir daí, essa visão você tem que ter o quê? Fora da caixinha. Exatamente. E não só fora da caixinha, mas também lá na frente, no tempo. Sim. Então, eu olho a minha empresa aqui, entendendo tudo que influencia de fora dela, mas ao mesmo tempo eu trago ela para o futuro para poder olhar ela dentro e fora da caixinha lá no futuro. Lá no futuro. Como eu espero que ela esteja lá na frente. E você tem que fazer a mesma coisa diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente e o futuro inteiro. Todos os dias da sua empresa, você precisa fazer esse tipo de análise. Pensar, olha, 5 anos, eu tô indo naquela direção? Que não adianta você querer, estamos aqui em Ribeirão Preto, eu quero chegar em Brasília, mas eu peguei a rodovia Anhanguera que vai sentido São Paulo. E eu vou de carro para Brasília. Não vou chegar nunca. Nunca vai chegar. Eu nunca vou chegar. Se você ficou na dúvida aí, acessa o mapa, Google Mapa, trace a rota, você vai ver que eu estou indo em direção ao quê? Oposta. Completamente oposta. Então, por isso o empresário precisa dessa saída da empresa diariamente. Sim. Eu estou indo naquele rumo? É para lá que eu estou? É naquele caminho que eu quero ir? Então, você precisa tirar um tempo. Quanto tempo? Tudo depende do negócio, da pessoa, da evolução da própria pessoa, do próprio negócio. Então, tudo varia. Eu gosto de sempre sugerir para os meus treinandos, começa trabalhando pelo menos meia hora. Tira meia hora do seu dia para você fazer esse tipo de exercício, que é você olhar para a empresa, entender a empresa dentro do mercado, entender o mercado para onde que ele está indo, quais os cenários possíveis. Você vai trabalhando isso. Isso é um exercício como se fosse uma musculação. Tem que você ser vai todo dia. exercitando, até que vai chegar um momento que você vai tão bom nisso, mas tão bom nisso, que às vezes em 15 minutos você vai fazer uma reflexão gigantesca. E no começo é igual à academia. Dói, é difícil, parece que não está dando resultado, mas é exatamente esse o ponto. Começando dessa forma, vai evoluir. Se você não começar ou se desistir logo na primeira, não tem evolução. Nós conversamos muito antes de nós iniciarmos essa série de podcasts e nós falamos, nossa, podcast, fazer isso, porque vai chegar a isso, assim, nosso objetivo é fazer tantos podcasts, tudo. Você já imaginou quando estiver lá no podcast número 200?
Tá, podcast número 200. Falei, nossa senhora, podcast 200. Mas teve o 1, teve o 2, Exatamente. teve o 3. É fácil? Não, não é fácil. Tudo começou nesse. A hora que você vê um podcast, uma pessoa lá, tá lá com 300 podcasts, 300 semanas que está fazendo podcast uma vez por semana. Você fala, pô, o cara 300 semanas. Em um ano tem 54 a 55 semanas normalmente, se não me falha a memória. 52. É mais ou menos isso, né? 300 podcasts, nós estamos falando o quê? 6 anos. Toda semana fazendo 1 hora de conteúdo. Você já pensou daqui 6 anos? Você já pensou quanto de conteúdo você entregou? Como você vai estar nesse momento, agora, quarta-feira, daqui 6 anos, assistindo nosso podcast? Como você vai estar? Como vai estar a sua empresa nesse momento, daqui 6 anos? Essa é a grande transformação. Nós estaremos aqui conversando com você. Tenho isso certeza que de forma diferente. Com nós estaremos certeza não é conversando esse contigo. cenário, com certeza não é esse microfone, com certeza nós não vamos estar com essa carinha aqui, porque são 6 anos a mais. Vai estar mais jovem. São 6 anos a mais na idade, mas na aparência vai ser muito menos. Você pode ficar tranquila, afinal de contas, nossa empresa aqui, ela é voltada para autoestima e estética, então Gilmárcio vai dar um trato. tem que resolver essa parte. Essa parte não pode piorar, ela tem que melhorar também. Então, isso daí é extremamente importante. Você estar o quê? Pensando, analisando. Ó, a cena é essa. Mas como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode fazer? O que a gente pode estar trabalhando? Isso tudo você vai fazer também dentro da sua empresa. Sim. O que você vai fazer? E detalhe extremamente importante que você tocou aí agora. Começa com a minha vida, para depois ir para a empresa. E esse é um ponto que o pessoal, às vezes, assim, poxa, a gente está falando que tem que fazer tanta coisa, visão diferenciada, visão de futuro, tem que pensar empreendedoramente, tem que fazer parte administrativa, um monte de controle, entender os controles, fazer o operacional, entender, estruturar processos, treinar. Nossa, cansativo. Mas tudo isso daí, você ir fazendo de forma equilibrada, que é exatamente o ponto. Por isso que você é o recurso mais importante, você ter o seu descanso, você ter o seu momento em família, você ter o seu momento religioso, se você segue a religião que você seguir, se você seguir, você ter o seu momento com a sociedade, com amigos, tudo de forma equilibrada. Você vai fazer tudo isso no profissional, mas E manter o fazendo pessoal de forma produtiva, porque todo o restante da sua vida, toda a sua essência vai estar preservada em todos os aspectos da sua vida. Então, não olhe só para a empresa, só para o profissional, todos os aspectos da sua vida. Estando equilibrado, você se torna mais produtivo para trazer para a empresa. E isso é extremamente importante, né? Você dividir. Eu vejo algumas pessoas que são empresários de sucesso que eles chegam e falam assim: nossa, eu não acompanhei meus filhos, não vi meus filhos crescerem. Eu já tive uma fase que eu estava nessa característica. Como frustração pesando no coração de tal forma que atrapalha toda a produtividade. Ele tem uma empresa de sucesso, mas não viu o filho crescer. Divisão bem feita. Tempo, nós dividimos. A divisão do tempo é nossa. Eu até gosto de dizer um pouco diferente. Ao invés de só dividir, você organiza e planeja. Porque aí perde essa questão assim de parece que eu estou cortando pedaços, né? Sim. Não, eu organizo e planejo. Porque tem momentos que a gente está pensando, vivendo uma coisa pensando em outra. Quando a gente está fazendo dessa forma, a gente não está presente naquela situação. Isso não é bom, não é legal. Porque aquilo é como se você não estivesse vivendo.
Sim. Se você está presente 100%, porque você sabe que no outro momento você vai estar 100% presente também naquilo lá, e naquele outro você também estará 100% presente, tudo isso daí vai te deixar equilibrado. Você vai conseguir fazer todas as ações bem mais Exatamente. tranquilas. Então você não precisa ter essa sensação de divisão, de cortar, mas de planejar. Planejamento é tudo. E vai ser tema lá na frente do nosso podcast também, hein? Nós vamos ter um conteúdo só sobre planejamento estratégico. Então, acompanhe aí, vai acompanhando a nossa playlist, vai vendo o nosso material que vai estar muito bacana, muito legal. Com certeza. Então, a divisão, o planejamento do seu dia, da sua empresa é extremamente importante para que você consiga o quê? Ter sucesso empresarial. Sim, e essencialmente felicidade, né, na sua vida. Porque aí você consegue, você tendo sucesso empresarial, você vai estar muito mais tranquilo, muito mais animado. Porque vamos ser bem sinceros, né? A maior parte dos relacionamentos, eles começam a ter problemas em que momento? Momento que você está estressado. Exato. Quando você está estressado? Quando você não consegue fazer ou realizar algo. Normalmente, por quê? Por problema financeiro, problema de saúde, problemas empresariais. E se você está bem empresarialmente, financeiramente, de saúde, você tem um relacionamento com família, com amigos, com sociedade muito mais tranquilo. Isso. Eu sempre gosto de dizer com relação à essência, né? Então, se você tem a sua essência e você equilibra todos os aspectos da sua vida com a sua essência, sendo sempre você mesmo, você sempre vai estar mais tranquilo e mais produtivo, principalmente. Por quê? Porque o equilíbrio te joga essa produtividade para cima. Então, quando a gente fala de alta performance, significa que o profissional é equilibrado para ter essa alta performance. Para poder desenvolver isso, leva tempo. Tem que ser treinado. Tem que ser treinado. Você tem que desenvolver. Isso. Não... E é nessa hora que os mentores ajudam. Porque você começa a entender o que você precisa treinar para que a sua produtividade aumente. Quais são os pontos necessários para que você possa o quê? Desenvolver, melhorando as qualidades e organizando todas elas no seu dia. Exatamente. E aí é o papel do mentor fazer essa ação. Exatamente. É desenvolver habilidades, né? E essas habilidades vão fazer sua produtividade crescer. Então, pessoal, esse nosso conteúdo já está chegando ao fim, já estamos chegando aí quase 1 hora de conteúdo, que vai ser normalmente o tempo do nosso conteúdo. Entre 45 minutos e 1h15, para você ter aí, tira esse tempo, já se planeja, olha lá, ó, já se planeja, vai fazendo o seu planejamento, já começa a ter aquele hábito, porque é 1 hora de desenvolvimento para você. No começo dói, igual academia. Ah, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Começo, eu também tenho um monte de coisa para fazer. No começo dói. Dói igualzinho a academia. Depois já tira um tempo para colocar isso em prática, para você já colocar isso no papel e começar a ação. E aí você vai ver que isso passa a ser o quê? Um hábito. A partir do momento que passa a ser um hábito, é igual a academia. Passou o primeiro mês da academia, pagou a segunda parcela, você já vai ver que você já não vai ter aquela dor tão estressante. Você já vai começar a virar hábito. E por incrível que pareça, tá? Não parece não, esse gordinho aqui que está falando, ele já gostou de academia. Ele falou assim, olha, nossa, é bacana, vale a pena. Tá? Por quê? Depois que você cria o hábito, isso vira o quê? Uma rotina. E você consegue fazer de forma muito mais prática. Sim. Separa na sua agenda esse tempo, quarta-feira, às 8 horas da manhã, todas as quarta-feiras. Separa junto com os tempos o seu cafezinho para um bate-papo diferente. Um bate-papo descontraído, mas com temas profundos que vão mexer conosco e com as nossas empresas. Para a gente se desenvolver.
Esse é o nosso tempo de quarta-feira. Então, se organiza para ter esse tempo disponível para você, porque é investir em você mesmo. E quando você investe em você, que é o empresário, você está investindo na sua própria empresa. Porque tudo que você desenvolve em você, você leva para a sua empresa depois. Um tempo de qualidade com você mesmo e conosco aqui, nessa nossa comunidade de empreendedores. Então, e já aproveito para você, todo podcast no final, nós vamos trazer uma mensagem final para você, para trazer assim, reflexões, pensamentos e ações que você deve realizar aí durante esses próximos dias, para que você possa o quê? Desenvolver ainda mais você e a sua empresa. Então já aproveito aqui para pedir para você, relembrando, inscreva-se aqui no canal da GZM Academy, também no Instituto Marcos Ferri, e deixe o seu comentário se você gostou do conteúdo, dúvidas sobre o conteúdo, elogios, críticas, tudo pode colocar aí no nosso chat, que nós vamos estar olhando, vamos estar respondendo também para você. Compartilhe com 3 amigos. Faça isso. Clica no link aqui abaixo, gera o link da live, coloca para 3 amigos no seu WhatsApp. Tá? Compartilha com eles para ajudar eles também, para que eles possam também se desenvolver. Porque, afinal de contas, você vai trabalhar com pessoas que são também altamente capacitadas. E você tem que ajudar os outros a se capacitar. Então, conto com você também nisso. E se você não gostou, não achou legal esse conteúdo, faça o seguinte, irrite mais 3 pessoas. Tá? Manda para mais 3 pessoas também. Se você quiser, normalmente para irritar os outros a gente pede até 10. Tá? Para irritar as pessoas. Já que não é legal, não gostei, manda para 10. Manda para 10. Tá? Manda para 10 pessoas para irritar as pessoas, porque elas vão assistir também, vão ficar irritadas, e aí você vai ver que elas vão até gostar de você. Tá, joia? Isso então, aí. Marcos, para a mensagem final nossa, o que você vai deixar de conteúdo para nós hoje? Bom, para você que é empresário, assim como nós dois somos, olhe para você, para a sua vida, para a sua essência. Equilibre todos os aspectos da sua vida sendo você. Deixa a sua essência sair em todos os aspectos da sua vida. Você estando nesse equilíbrio, leva para a sua própria empresa. Esse aspecto também. A sua empresa não é você, tá? Você é muito mais do que isso. Mas um dos aspectos da sua vida estará lá na empresa também. A sua empresa terá muito mais produtividade por conta do seu equilíbrio. Cuide de você, para que a empresa prospere também. É isso aí, então. Fica essa mensagem final do Marcos Ferri, minha, para que você possa se desenvolver nessa semana, melhorar sua empresa. E na próxima semana, o que nós vamos trazer, Marcos? Próxima semana, lembra que a gente tocou no um tópico importante que é cultura empresarial? Tudo começa com a tríade estratégica. Então, semana que vem, não perca, aqui às 8 horas da manhã, na quarta-feira, nós vamos falar sobre a tríade estratégica. E, não vou dar spoiler não, vou deixar para a semana que vem. Tríade estratégica, venha conhecer. Tríade estratégica, falamos bastante, planejamento e desenvolvimento. Estratégia. Estratégia, como alguns filmes, né? Não vamos elencar todos, mas vamos fazer essa parte da tríade estratégica, que vai ser um conteúdo muito legal e muito aprofundado. Um grande abraço para vocês, Marcos, muito obrigado. Ótimo estar aqui juntos com vocês. Com você. Eu espero que chegamos aí daqui a pouquinho nossos 300 episódios, 400 episódios, falando com você aqui. Exatamente. E com todos os seus amigos. Um grande abraço. E até quarta-feira que vem. E até a próxima quarta.